Papo de Banca, meu nome é Ailton Matos, aqui no Papo de Banca. Estamos retomando aqui o nosso Papo de Banca para que a gente possa refletir a respeito da situação do nosso país, a situação dos nossos estados, a situação dos nossos municípios, a situação inclusive do mundo, né? Ou seja, o que ocorre no nosso planeta, na nossa sociedade, com ênfase em vários assuntos que têm afetado diretamente nós, o povo brasileiro, os trabalhadores, os empresários, os servidores públicos, civis e militares, com as nossas florestas, com as nossas águas, os nossos oceanos, nossos mares, sobre o pré-sal, sobre as privatizações, sobre a saúde, sobre o trabalho, sobre a previdência, sobre a política do Congresso Nacional, a política desse governo que está aí. Vamos refletir ao longo dos vários papos de bancas, né, que estamos retomando, para que a gente possa refletir junto, pensar junto e buscar os caminhos juntos, né, e as ações juntas para que a gente possa resolver os problemas colocados no Brasil, na nossa opinião, propositalmente, que está gerando essa crise imensa, apesar da mídia tentar esconder essa crise diariamente, nos seus jornais, nos seus telejornais, mas a vida, a realidade tem demonstrado o avesso, ou seja, o contrário disso. Então vamos refletir nesse papo de banca, ao longo dos papos de bancas que a gente vai conversar, né, ao longo desse ano ainda e o ano que vem, tem eleições municipais, né, e o que nós temos que refletir, pensar sobre isso do ponto de vista nacional, do ponto de vista democrático, né, do desenvolvimento nacional, do ponto de vista da independência econômica do Brasil e da sua independência política, né, de não subordinação aos interesses internacionais, o que ocorre hoje no nosso país, né. Vou falar hoje rapidamente essa questão da saúde aqui no Rio de Janeiro, que envolve o município e os vários municípios, né. Aqui, por exemplo, no Grande Rio, os municípios estão vivendo uma situação de atraso de salários, né, de precariedade na saúde, na educação, servidores públicos e aposentados, ativos e inativos, com salários atrasados, sem 13º. Né? Por que isto está ocorrendo? Né? Por que isto ocorre? Será que os 5.000 municípios, você pode ter uma exceção ali ou outra, né, que estão vivendo essa situação de miserabilidade, de atraso de salário dos seus servidores públicos? Por que isto ocorre? Qual é o objetivo disso? Né? E que tem levado a esse atraso de salário significa que também os serviços públicos, né, estejam da péssima qualidade, principalmente naquilo que nós mais precisamos, que é a saúde. Então, a saúde no Rio de Janeiro, por uma questão de má gestão do atual prefeito, mas não é só isso, né, porque tudo que se arrecada no município, nos municípios, primeiramente é pagamento aos juros aos bancos, aos banqueiros. Toda a arrecadação dos municípios prioriza a questão do pagamento do juro aos banqueiros, ao Bradesco, Santander, ao sistema financeiro que vive às nossas custas. Isso tanto nos estados quanto na União. A União chega a ser em torno de 2.800 bilhões de reais que se paga de juros, né, por dia, de uma dívida interna e externa, que precisa ser feita uma auditoria para ver realmente o que a União, que o Estado realmente e os municípios devem. Então isso tem levado à situação de precariedade e atraso dos salários dos servidores públicos. No governo anterior, né, e o antigo deputado federal, o atual presidente da República, votou a favor da PEC 95, né,
projeto de emenda constitucional 95, congela durante 20 anos qualquer investimento público, garantindo apenas o pagamento dos juros da dívida, a dívida com os bancos. O resto está tudo congelado. Um prefeito não pode comprar uma agulha a mais, botar uma cama a mais, né? Ampliar os hospitais, ampliar as clínicas das famílias, as UPAs. É proibido. É proibido constitucionalmente. Isso foi votado e aprovado por aquele Congresso pichulequeiro, que é semelhante a isso aí. O atual presidente da República votou a favor desse congelamento de 20 anos. Então, ou seja, a cada ano nasce 2 a 3 milhões de crianças, né, que precisam de nova assistência e tal, a população cresce, mas não pode se investir em mais nada, o que está proibido, porque tem que garantir o pagamento dos juros. Então a saúde no Rio de Janeiro é um grande exemplo, né, da política nefasta, criminosa, que é levado nos últimos anos, né, pela essa política econômica de destruição nacional, né, de privatizações, inclusive de facilidade, à medida que a população tem a sua precariedade na saúde pública, ela, quem tem condições, vai para pagar caro a saúde privada, né? Então esse é o objetivo central, ou seja, dizendo que o mercado facilita mais e tal. Mas o que está ocorrendo é a morte de milhares de pessoas, jovens, velhos, né, principalmente idosos que precisam mais da assistência médica, com essa situação de precariedade. A ponto que eu, inclusive, que preciso do remédio diabético, que eu recebia 4 caixinhas, né, de metformina por mês, hoje eu só recebo 2, porque houve um corte do governo federal. E, além disso, corte de vários remédios, que atendimento à pressão, a diabetes, uma série de remédios que esse governo cortou para atender o pagamento dos juros da dívida implementado pelo tchutchuca do Paulo Guedes. O que é o tchutchuca? O tchutchuca é para os ricos, pau em cima do povo. Essa é a política que está aí. Por isso que a saúde no Rio de Janeiro está precaríssima. E o atual prefeito, se tivesse coragem, peito fazia que nem o governador Itamar Franco fez na... Fez na... Só um instante.